Nosso bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Queremos abraçar a todos os amados irmãos da Igreja Presbiteriana, Betsaida, dizer da saudade que temos de nos reunir ali no templo, mas temos certeza que você, como eu, nossa família, estamos todos, mesmo dentro do lar, reunidos em escola bíblica dominical para estudarmos a palavra do Senhor. E quero trazer uma palavra para os amados irmãos nesta manhã. Antes, vamos estar orando, vamos falar com Deus. Pai amado, que Tu nos dê o entendimento da Tua palavra, sabedoria para entendermos o Teu querer. Tu és um Deus que governa soberanamente sobre todas as coisas e que requer que estejamos cumprindo a Tua vontade dia a dia em nossas vidas. Opera grandemente em cada lar, em cada família, abençoando-nos ricamente, a Tua igreja em toda a extensão do mundo, principalmente no nosso país, e especialmente a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a estar lendo alguns textos do livro do profeta Jonas, onde vamos estar estudando a respeito da soberania de Deus neste livro, tá? E algumas lições são bem breves, mas são lições preciosas para nossas vidas. No capítulo 1 de Jonas, do profeta Jonas, está escrito: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas foi para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. No capítulo 2, nós encontramos a seguinte leitura: Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouvistes a voz. No capítulo 3, o texto continua dizendo: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. No capítulo 4, fala: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda eu na minha terra, por isso me adiantei em fugir. Muito bem, irmão. A soberania de Deus sobre a vida de Jonas, sobre as nossas vidas, o controle que Deus tem sobre todas as coisas. Queremos dizer, dentro desse fato histórico, que Jonas, o próprio nome significa pomba, foi um profeta do Reino do Norte que profetizou no reinado de Jeroboão II, rei de Israel, nos anos 750 a 785 a.C. Seu pai, como diz o texto, chamava-se Amitai. Isso se encontra também em 2 Reis, lá em 2 Reis 14. Jonas era procedente da tribo de Gat-Efer. Lugar significa lugar do buraco, da tribo de Zebulon com Naftali. E isso mostra, amado, um quadro interessante para nós, que dentro desse aspecto, apesar de ter toda a tradição rabínica, Jonas representa também o Israel de Deus, nós nos dias de hoje, que muitas das vezes, devorado pelo sentimentalismo patriótico ou escravizista, escravo de alguma coisa, principalmente do pecado, de uma sociedade perniciosa, muitas das vezes nós também estamos iguais Jonas, perdendo o descontrole, o equilíbrio das coisas quando Deus nos chama para obedecê-lo, para Tarsis. E alguns comentaristas dizem que Tarsis ficava mais ou menos, sabe quanto? 4.000 quilômetros distante de Nínive, onde Deus havia dito que ele pregaria a palavra. Nínive era uma cidade
pecaminosa. Diz o texto que a sua malícia subiu aos olhos de Deus, aos ouvidos do Senhor. Hoje nós vivemos também, como Nínive, em um momento muito especial no Brasil, em que nós precisamos também estar atento a tudo aquilo que Deus proclama e clama que nós façamos como igreja para com esta nação. E isso é importante, absorvermos essa palavra de Deus nos nossos corações, em que você percebe que o livro de Jonas vai nos mostrar como objetivo principal, diríamos assim, Deus cumprindo seus propósitos e exercendo a sua misericórdia, estendendo à raça humana inteira a sua misericórdia e seu amor para que se arrependa. Essa é a mensagem do profeta Jonas, a mesma mensagem estendida ao mundo de hoje, a nós como igreja. E aí, amado, diante desta palavra introdutória, vamos às nossas lições que nós queremos especificamente dedicar nesta manhã. Como eu disse, é um pequeno estudo bem resumido, mas de muita importância para nossa edificação espiritual. E que você esteja nos acompanhando, tá? Acompanhe aí na sua Bíblia, acompanhe o nosso raciocínio, porque isso tudo vai a ver muito com a Igreja de Deus nos dias de hoje. Então, estamos falando sobre a soberania de Deus na vida de Jonas, soberania de Deus na minha e na sua vida. Estamos vivendo esses dias de pandemia, problemas que vêm de todos os lados. Queremos dizer que Deus não está alheio, Deus está atento a tudo aquilo que está acontecendo. É uma pergunta que eu faria para você: será que Deus está alheio ao que está acontecendo? Será que Ele sabe de tudo que está acontecendo, o que está acontecendo também, não só com o povo brasileiro, o mundo inteiro, mas com a sua igreja? Sim, diríamos que esse Deus, e quando nós falamos de soberania, nós estamos nos referindo a isso. O que é a soberania de Deus? A nossa doutrina calvinista diz que a soberania de Deus é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. E isso envolve a criação, isso envolve dentro da criação não só as nossas vidas, pessoas, suas obras, mas também a natureza, o mar, tudo. Ele governa também até sustentando. Nós falamos uma vez na igreja que Deus, até o Salmo 19 já diz lá: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que nós queremos dizer com isso? É que Deus governa todas as coisas, a natureza. Quem é que alimenta os peixes do mar? Quem é que alimenta os animais da selva? Quem é que nos alimenta? É Deus. A própria vida do ser humano está sob o controle de Deus. Você só nasce pela permissão e vontade de Deus. Você só morre pela permissão e vontade de Deus. A pandemia que está acontecendo é uma permissão de Deus. Eu me lembro que minha primeira palavra à igreja preterina Betsaida foi nesse sentido, que essa permissão do vírus, do Covid-19, atacar o mundo inteiro, é para mostrar que Ele é um Deus soberano e que para Ele, por Ele, se curvam todas as coisas. Você viu que isso trouxe ao presidente dos Estados Unidos, ao da China, ao da União Soviética, as maiores potências do mundo se curvaram diante de um vírus, apesar de não saberem que por trás disso tudo há uma permissão de Deus para mostrar o quanto nós não somos nada. Vejo que, em segundo lugar, eu falei para vocês que essa Covid-19 veio trazer também a nós, Igreja de Deus, uma maior apreensão, maior desejo de buscar a Deus, como muitas das vezes não tínhamos feito. Você veja que nós hoje estamos dentro dos nossos lares com desejo de ir para a igreja, quando muitas das vezes nós tivemos tempo bastante de ir para a igreja e não fomos. Por quê? Por negligência, por desobediência. Fizemos como Jonas fez. Deus está dizendo: olha, vá para a igreja orar, você não vai; vá para o culto adorar, você não vai. E de repente nós caímos do mesmo igualdade do profeta Jonas. Mas aí vamos, amado, mostrando para você
o quanto é importante obedecer a Deus. Então, como nós estamos falando, Deus, no livro do profeta Jonas, ele é um Deus que se manifesta, como disse o próprio profeta, um Deus de amor, de misericórdia, longânimo. É um Deus que deseja salvar Nínive. Vejam isso, amado, que a escolha de Deus por Jonas foi uma escolha de Deus, tá? Uma escolha divina. Não foi Jonas que escolheu a Deus. E o que Deus agiu para trazê-lo de volta foi também uma intervenção de Deus. E vimos que Nínive, promíscua, pecadora, rebelde, dura, você vê que Deus também desejava salvar Nínive, mesmo contra a vontade de Jonas. Então, hoje nós vemos que uma das coisas de um artigo que eu estava lendo a respeito de A.W. Tozer. A.W. Tozer diz Tozer é um escritor evangélico, viu, amado? Ele diz o seguinte: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. E essa coragem de que o mundo precisa começa com a determinação e a demonstração da confiança desta igreja a Deus, mesmo diante dos dramas e sofrimentos da vida. Deus está no controle, diz W. Tozer, de tudo. E é isso que nós queremos partilhar com você. Na verdade, isso tudo que estamos falando é uma palavra praticamente também introdutória. Então, a soberania de Deus está sobre a criação. Quando você vê o versículo, no capítulo 1, versículo 4, mas o Senhor lançou o mar, um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de despedaçar. Aqui você vê o vento é atribuído diretamente a Deus. A sequência de do vento, da tempestade, tudo foi ação de Deus sobre a natureza. Isso mostra a soberana ação de Deus sobre a natureza e sobre nós, para que aquele barco, composto de homens iníquos, ímpios, vejam que eles mesmos, diz mais abaixo aqui no capítulo 1, que eles mesmos, temerosos, eles começam a clamar aos seus deuses. E vão ao porão do navio e encontram Jonas dormindo e dizem: olha, nós estamos clamando ao nosso Deus. Será que tu não tem nenhum Deus teu já que tu és judeu? Tu não tem teu Deus para clamar também? E Jonas acorda e, consciente do que estava acontecendo, ele diz o quê? Isso tudo está acontecendo por causa de mim. Eu desobedeci a Deus. E ali, quando ele disse isso, ele diz aos homens: olha, é só me lançar no mar e tudo vai se acalmar. Vocês estão percebendo, amado, a soberania de Deus? E a Bíblia ocorreu exatamente nisso. Quando os homens lançaram Jonas ao mar, tudo, o barco se aquietou, as ondas se acalmaram, o vento também se acalmou, tudo se acalmou. E a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas e foi vomitá-lo, essa expressão até bíblica também, lançá-lo, sabe aonde? Nas praias ao redor de Nínive, justamente o lugar onde ele não queria estar, não queria ir. Você vê que às vezes Deus mostra a obra da sua criação trabalhando a favor da própria vontade de Deus. Por isso é que eu digo que o mar, o vento, a natureza, a mata, todas as coisas, então tudo tem os seus propósitos. Às vezes um simples vírus, a gente acha que só trabalha contra, mas também tem a favor. Você vê que os pernilongos também têm pernilongos que trabalham a favor da ciência. Por incrível que pareça, nós achamos que o sapo, um animal horrendo, que muita gente não gosta, mas ele também trabalha a favor nosso, não contra nós. E por isso, amado, é importante perceber do que eu estou dizendo, que a criação, ela louva a Deus. Então, e aí vem isso para você, olha, no versículo 15, os próprios homens disseram: olha, tu, Senhor, fizeste como te aprouve. O julgamento deles, do vento, era por superstição ou não importa, mas a palavra de Deus atribui o vento
como uma ação de Deus para trazer de volta Jonas à sua vontade. Capítulo 4, verso 8 diz assim: e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, e aquele texto do capítulo 4, que Jonas fica inquietado, porque o sol estava tirando o seu sossego, o seu sono, e aí no capítulo 4, Deus manda um verme. Olha a soberania de Deus. Deus manda um verme, come a planta morre, diríamos assim, a sua folha, o sol começa a inquietar Jonas. Então vejo que o vento, as ondas obedeceram a Deus, mas Jonas não. Jonas teve a escolha de obedecer ou desobedecer, em parte, mas o que prevaleceu no final foi, obedecendo ou não, foi a vontade de Deus. E Deus deu 3 oportunidades para Jonas. Depois de ser lançado ao mar, os colegas do navio, ele foi engolido por essa criatura, que alguns supõem ser um grande peixe, que não se diz, mas o certo é que ele foi para Nínive fazer e cumprir aquilo que Deus havia determinado. Isso mostra o quanto eu e você não podemos nos esconder de Deus, nem fugir dos propósitos de Deus. Nem fugir dos propósitos de Deus. E aí, amado, Deus chama Jonas. A escolha de Jonas tinha uma escolha de ir a Nínive ou fugir dela. E ele optou pela primeira, fugir para Tarsis, como eu disse, a 4.000 quilômetros distante de Nínive, quando de onde ele estava era tão perto de Nínive. Mas depois do 3º capítulo, quando Deus o manda para Nínive, ele decide ir. E o povo de Nínive, interessante, encarou a certeza de destruição por causa dos seus pecados passados e persistentes. Mesmo assim, sem Jonas oferecer uma alternativa para eles, escolheram se arrepender dos seus pecados. Eles assim fizeram na esperança de transformar a ira de Deus em bênção. Deus não somente sente prazer em destruir as pessoas, Deus não tem só esse prazer de destruir a pessoa, mas lhe dar a oportunidade. Porque, diz o versículo de Ezequiel 18:32, que eu anotei aqui, ele diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Ele é, como diz o próprio Pedro, ele, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós pereçamos, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Assim fez Nínive. O rei de Nínive, segundo alguns dizem, Zé, Assurdão, todos eles começaram a se arrepender dos seus pecados, e isso, ao invés de Jonas se alegrar com isso, ele se indignou, ficou irado, porque havia uma questão de patriotismo em jogo. Então a soberania de Deus nos dá essa permissão de que eu escolho o bem ou o mal. Eu só não tenho livre-arbítrio com relação à minha salvação, à minha vida eterna. Mas na vida secular, você tem escolha de escolher o bem ou o mal, de você querer ser alguém na vida. E nós precisamos, amado, entender isso. Deus usa da soberania para mudar o homem, não pela força, mas pelo amor, motivado, é claro, pela persuasão da sua vontade. Como Jesus mesmo disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. Ele busca mudar a vontade dos homens, para que esses homens tornem e voltem a ser propriedade divina dele. Ele, Jesus, se sacrifica em prol do pecador, mas nós sabemos, uma linhagem calvinista, que Deus é que escolhe os seus para estar com ele na glória eternamente. E isso ele faz como? Através da pregação do evangelho, para que o homem ouça a palavra de Deus, se converta e venha se voltar para Deus. Assim, amado,
A soberania de Deus está aí, dando indício de que nós não devemos considerar a longanimidade de Deus como índice de que Deus não punirá nós do pecado. Se você ler Romanos 2, capítulo 2, versículo 4 ao 5, eu leio para você: ou desprezarás a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos 2, 4 a 5. Apesar de Deus permitir que Jonas o desobedecesse, Jonas se encontrou na barriga de um grande peixe no fundo do mar, louvando a Deus, orando e louvando a Deus. E lá no capítulo 2 ele diz: Jonas orou ao Senhor no ventre do peixe, daquele grande peixe. E na sua angústia, diz o texto do capítulo 2, clamei ao Senhor e ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei e ele me ouviu a voz. Amado, que coisa maravilhosa é sabermos que Deus nos ouve, seja onde estivermos, no mais profundo abismo, onde você estiver escondido ou escondida, Deus sabe onde você está. Assim como ele fez com Adão e Eva, mesmo de trás da moita, Adão e Eva, Deus sabia que ele estava lá. E Deus pergunta o quê? Onde vocês estão? Onde estás, Adão? Onde estão Adão e Eva? Onde vocês estão escondidos? E às vezes é isso que o pecado faz na vida do ser humano. As nossas fraquezas faz com que nós nos escondamos de Deus no mais profundo abismo do nosso ser, da nossa consciência, escondendo muitas das vezes coisas de Deus que ele já sabe. É impossível fugir de um Deus soberano. A soberania de Deus está, como eu disse na minha palavra introdutória, também sobre as nações. Quero finalizar com essa palavra. O livro de João é um exemplo da soberania de Deus em relação às nações. Deus está no controle de todas as coisas. Apesar, como eu disse, do presidente dos Estados Unidos, da China, da União Soviética, do nosso Brasil, de qualquer nação, acharem que eles são os super-heróis, como líderes governantes do mundo, do país, mas na verdade, aos olhos de Deus, ninguém é nada, porque tudo é de Deus. A Bíblia diz que até entregou nas mãos dos homens para cuidar, mas tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele, como diz João, a Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Então, entender que Deus está sob o governo das nações, amado, é entender que a cidade de Nínive e o seu futuro estavam sob o controle de Deus. Se era desejo seu destruí-la ou não, era um desejo de Deus. Se era salvá-la ou não, era um desejo, o destino estava nas mãos de Deus. Por isso que eu disse na minha palavra introdutória: você escolhe para nascer, você escolhe o dia de morrer. Por que que eu tenho que ter a autoridade? Eu é que escolho ir para o céu ou para o inferno. Essa escolha está nas mãos do Deus eterno. É Ele que nos salva, é Ele que é o caminho para o céu. O próprio Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por isso, diz Jonas no capítulo 4, 2, por isso eu me indignei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se. Sabia que és Deus clemente, misericordioso, benigno, que te arrepende do mal. Essa expressão se arrepende do mal aqui, amado, não é que Deus muda. Deus é imutável, guarde bem isso. Deus não muda, ele continua o mesmo. O que acontece é que a ação do homem em mudar diante da realidade da justiça divina faz com que Deus aplaque a sua ira, mas não significa arrepender-se do que já era propósito de Deus. Quando Deus enviou Jonas, ele sabia que aquela nação iria se converter. Jonas não, mas Deus sabia. Assim como eu e você não sei se o seu marido, se sua esposa, seus filhos vão se converter ou não. Quem sabe é Deus. Cabe a nós fazermos o que? A vontade de Deus. Pregar o evangelho para a salvação de todo aquele que venha crer em Cristo. O destino dos homens das nações está nas mãos soberanas de Deus.
Foi pela soberana de Deus, mensagem que chegou a Nínive através do profeta do Senhor, usado por Deus para a conversão daquela nação. E eu achei bonito a posição do rei da Síria, foi de Nínive, que ele mandou que toda a população, a começar dele, a se vestir de pano de saco, a jejuar, para que Deus não destruísse a cidade. Você já pensou nisso? Será que nós também, isso vestir-se de pano de saco, jejum e oração, demonstra o exemplo? Isso era uma forma do povo daquela época mostrar que estavam arrependidos diante de Deus. E nós hoje? O que Deus quer, o arrependimento, é que você mude de atitude, de direção, de posição aos seus olhos, arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, diz lá no capítulo de Atos dos Apóstolos. A soberania de Deus requer nossa obediência. Apenas ao compreendermos a soberania de Deus, podemos compreender a importância de obedecer a Deus e não dos homens. Essa foi a palavra de Pedro e João às autoridades da época, lá em Atos 5, quando ele diz: olha, importa-vos obedecer a Deus do que aos homens. No livro de Mateus 10, 28, está escrito lá: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E ele está se falando aquele quem? Deus. Aquele aqui não é o diabo, viu, gente? Tem muita gente que eu já vi, até pastores de outras denominações aí, dizendo sobre esse versículo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso aqui, amado, diz referência a Deus, não ao diabo. O diabo não tem poder de matar a alma, nem o corpo, tá? De mandar ninguém para o inferno nem para o céu. Isso tudo cabe à soberana decisão e vontade de Deus. Por mais que tentasse, Jonas não podia escapar, como nenhum de nós podemos escapar de cumprir a vontade de Deus, e por isso Deus o puxou de volta. A chamada de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa, e a vida está aí para você, amado, pensar nisso. Guarde essa palavra no seu coração e medite no que você ouviu nesse domingo de escola bíblica dominical. Tá bom? A Deus abençoe sua vida e você possa refletir sobre mais e mais, que Deus está no controle de tudo, está contigo nesse período pandêmico aí, Ele está contigo. Ore a Deus, entrega o teu problema ao Senhor e Ele vai te ajudar e te socorrer. Meu Deus, meu Pai, continua conosco, derramando a tua graça, a tua bênção sobre a tua igreja, no poder do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor.